Você já entrou em um prédio e sentiu que algo ali estava errado? Não quebrado, não abandonado, mas como se o ar ali carregasse algo que você não consegue explicar? No centro de São Paulo existe um desses lugares. Ele não chama atenção pela arquitetura, não tem aparência de filme de terror, funciona normalmente. Pessoas entram e saem todos os dias. Mas há histórias que funcionários não contam em voz alta. Há andares que pessoas evitam. Há horários em que o silêncio parece estar vivo. O edifício Joelma não é apenas um prédio comercial. É o palco de uma das maiores tragédias urbanas do Brasil. E para muitos, o que aconteceu ali nunca acabou. Porque existem relatos que atravessam décadas, histórias que se repetem e nomes que não foram esquecidos. E tudo começa com uma manhã comum, que terminou em desespero absoluto. Hoje vamos contar a história das 13 almas do edifício Joelma, o mistério real que assusta até hoje. Eu sou o Brunão, seja muito bem-vindo a mais uma história aqui no canal. Aqui a gente mergulha em casos reais, histórias intrigantes e mistérios que desafiam a lógica. E antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder nenhum episódio. O dia em que o prédio virou uma armadilha. Era sexta-feira, 1º de fevereiro de 1974. O relógio marcava pouco antes das 9 da manhã. Funcionários chegavam aos escritórios, secretárias organizavam papéis, executivos iniciavam reuniões, o prédio estava cheio, como qualquer outro dia útil. O Joelma representava progresso. Era moderno, movimentado, símbolo de São Paulo que crescia rápido demais. Mas havia falhas invisíveis. No prédio não havia sprinklers, que são dispositivos de segurança contra incêndio que libera a água automaticamente ao detectar calor intenso. As escadas não eram protegidas contra fumaça. Os materiais internos eram altamente inflamáveis. Era um prédio bonito, mas vulnerável. E tudo começou no 12º andar. Um ar-condicionado apresentou curto-circuito, uma faísca, um pequeno foco de fogo. Algo que em condições adequadas seria controlado em minutos. Mas ali, o fogo encontrou combustível em cada canto. Papéis, divisórias, carpetes, tudo queimava com uma facilidade assustadora. E em poucos minutos, as chamas subiam. O chamado efeito chaminé transformou o prédio em um tubo de fogo. A fumaça subia rapidamente, invadindo andares superiores. E então veio o pânico. Pessoas correram para as escadas, mas a fumaça já estava lá. Tentaram os elevadores, mas eles pararam. Alguns ficaram presos em decisões impossíveis. Descer e enfrentar a fumaça, ou subir e esperar ajuda. No topo do prédio, dezenas se reuniram. A esperança agora vinha do céu. Helicópteros começaram a chegar. Cenas dramáticas foram transmitidas ao vivo. Pilotos arriscaram a própria vida para resgatar pessoas no terraço. Mas havia um problema brutal. Não dava para salvar todos. Enquanto alguns eram retirados, outros assistiam, sabendo que talvez não fossem os próximos. Nos andares inferiores, o cenário era ainda pior. A fumaça matava antes do fogo. Era espessa, quente, tóxica. Muitos desmaiaram antes mesmo de tentar fugir. E então vieram as cenas que marcaram o Brasil. Pessoas nas janelas, gritando, implorando e algumas pulando. Não por escolha, não por falta de opção. O incêndio durou horas. Quando terminou, o saldo foi devastador.
191 mortos, mais de 300 feridos. O evento ficou conhecido como o incêndio do edifício Joelma, mas entre todas as histórias daquele dia, uma se tornou impossível de esquecer. As 13 almas, o elevador que nunca chegou. Em meio ao caos, um grupo tomou uma decisão que parecia lógica: usar o elevador. 13 pessoas entraram juntas, talvez colegas, talvez desconhecidas, unidas pelo desespero. A porta se fechou, o botão foi pressionado e então, nada. O elevador travou, ficou preso entre os andares, sem ventilação adequada, sem saída, sem socorro. A fumaça começou a entrar. Devagar no começo, quase imperceptível. Depois ficou mais forte, mais quente, mais sufocante. Dentre aquele espaço pequeno, o tempo mudou de ritmo. Respirar virou esforço, pensar virou desespero. Não havia para onde correr, não havia janela, não havia alternativa. Quando os bombeiros finalmente conseguiram abrir o elevador, o que encontraram chocou até os mais experientes. 13 corpos carbonizados, juntos, presos no mesmo destino. A identificação foi difícil. A tragédia ali dentro era tão intensa que muitos não puderam ser reconhecidos facilmente. Eles ficaram conhecidos como as 13 almas e foram enterrados juntos. No cemitério São Pedro, existe um túmulo coletivo que guarda essa história. 13 vítimas em um único lugar. Mas para muitos, esse não foi o fim. Histórias que não se apagaram. Após anos, o prédio foi reformado, reaberto, rebatizado como Edifício Praça da Bandeira. A ideia era simples, seguir em frente, mas nem tudo seguiu. Funcionários começam a relatar coisas estranhas. No início, pequenos acontecimentos, elevadores parando sozinhos, luzes piscando, portas abrindo sem ninguém. Mas com o tempo, os relatos ficaram ainda mais específicos. Seguranças noturnos falaram de passos em corredores vazios, de sons que parecia gente correndo. Alguns afirmam ouvir gritos abafados, como se viesse de longe ou de outro tempo. Há relatos de pessoas sentindo cheiro de fumaça, sem fogo e sem motivo. Outros dizem que certos andares são diferentes, são mais frios, mais pesados, como se o ambiente mudasse. E o elevador? Sempre o elevador. Funcionários contam que eles às vezes param em andares sem ser chamado. Abrem portas e não há ninguém. Mas há algo difícil de explicar. A sensação de que alguém acabou de sair ou ainda continua ali. O túmulo das 13 almas, entre a fé e o mistério. No cemitério São Pedro, o túmulo das 13 almas se tornou um lugar de visitação, mas não por curiosidade apenas, por fé. Ao longo dos anos, começaram a surgir relatos de milagres, pessoas que foram até lá fazer pedidos, curas, empregos, problemas pessoais, e depois voltaram para agradecer. Velas acesas, flores, bilhetes deixados no local. Alguns acreditam que as almas ajudam quem pede. Outros dizem que é apenas coincidência, mas há algo curioso. O túmulo raramente fica abandonado. Sempre há sinais de visita recente, como se aquelas 13 almas históricas ainda estivessem sendo lembradas diariamente.
O edifício Joelma não é apenas um caso de tragédia, ele é um marco. Um lembrete do que aconteceu quando o crescimento vem sem segurança, quando a pressa supera o cuidado, quando as vidas ficam em segundo plano. Mas ele também é algo a mais. É memória coletiva, é dor que atravessou gerações. E talvez seja também um reflexo de como os seres humanos lidam com perdas. Criamos histórias, buscamos sinais, tentamos dar sentido ao que não tem explicação. As 13 almas podem ser lenda, podem ser fé, podem ser história. Mas o que ninguém pode negar é isto: elas existiram, elas estavam lá, e o que aconteceu naquele elevador foi real. Talvez o maior mistério não seja o sobrenatural, mas sim como um lugar pode guardar tanto por tanto tempo. E por que algumas histórias simplesmente se recusam a desaparecer.